importante para vocês e para a gente também, né? Gestor que tá lidando com essa grana toda, com esse montante todo. Bom dia, pessoal. Eu estou transmitindo aqui na página do Facebook da Cultura também. Então, bom dia para quem... Boa tarde, boa noite para quem vai ver isso depois. Não está vendo minha imagem porque a câmera do meu computador está com problema, mas eu estou aqui na Câmara Municipal hoje para falar sobre o Plano Anual de Aplicação dos Recursos, que trata especificamente de um valor que o Ricardo falou aqui, que é da Aldir Blanc, os R$ 375.483, certo? Bom, esse valor, ele é um valor que vem do governo federal, ele vem porque hoje Mairim, que ela está inserida dentro do que a gente chama Sistema Municipal de Cultura, né? O Sistema Municipal de Cultura nos exigiu algumas questões de organização, como cadastrar artistas, fazer reuniões periódicas para tratar dos valores que a gente já recebeu da Aldir Blanc em 2020, da Paulo Gustavo em 2023, que o dinheiro, na verdade, caiu em 2023. A lei é de 2022, mas caiu em 2023. O Ricardo acabou de falar que tem um saldo dessa Paulo Gustavo de R$ 48 mil, né? Que eram 431, e agora tem um saldo ainda para esse ano de R$ 48 mil. Mas esse quadro que vocês estão vendo aqui, ele é especificamente dos 375.483. E o que é esse plano de aplicação? Nada mais é que a gente definir para que editais, para que projetos a gente almeja que seja aplicado, que eles sejam aplicados. Esse ano a gente tem algumas coisas acontecendo relativos aos editais do ano passado, que foram da Paulo Gustavo, que já estão acontecendo nas escolas, que a Paulo Gustavo ela tratou mais do audiovisual, né? Então tem muitas bandas fazendo videoclipes, tem instituições fazendo curta-metragens, mas também tem teatro acontecendo nas escolas, tem projetos de dança, projetos de festival de música para acontecer. Então, a Paulo Gustavo ela já tem começado a dar alguns resultados, certo? Que foram através de editais. Agora a gente tem mais 375 mil, que depois de algumas prévias discussões que já fizemos, né, a gente já passou por essa audiência pública, a gente tem uma gravada que foi transmitida ao vivo no dia, acho que 16 de abril, tá no Facebook da Cultura, em que lá eu expliquei ponto a ponto dos incisos para quais ações a gente pode usar esse dinheiro. Porque a lei Aldir Blanc, ela vem colocando diretrizes para a gente. Olha, vocês podem usar para esses tipos de ações culturais. E vem definindo também o que é agente cultural e muitos outros detalhes que a lei coloca. Mas o que é mais importante que a lei coloca, como isso pode ser gasto? Como o artista, como o produtor cultural tem direito, como o artista vai ter acesso. E aqui eu fiz essa divisão prévia, que obviamente a gente vai discutir muito essa divisão ainda, né? Isso aqui é que eu vou colocar no portal da transparência, quer dizer, no portal Transferigov que eles falam. É a informação que eu vou levar até lá. O plano que eu vou levar para eles, para o governo federal, dizendo, olha, vamos gastar dessa maneira aqui, certo? Mas, como eu disse, a gente está fazendo debates contínuos, tentando conversar com as pessoas para poder deixar isso o mais próximo possível daquilo que o artista almeja com relação aos seus projetos, daquilo que a sociedade, que a comunidade aqui pede, né? Então, eu vou começar falando ali da primeira meta, que é do fomento cultural. O que é o fomento cultural? É o dinheiro, basicamente, que o governo, que a gestão pública transfere para o artista, para o produtor cultural, para ele executar o projeto dele. Então, basicamente é isso. O governo federal ele pega o dinheiro e fala assim, olha, qual o seu projeto? Ah, meu projeto é fazer um show, é fazer um festival de teatro, é fazer uma feira de literatura, é fazer uma apresentação circense. Então, o artista escreve esse projeto, o governo financia esse projeto. Mas, é tão simples assim? Não. Claro que não.
e também é muito mais democrático e transparente. Tudo isso é feito através de editais. E que tipo de editais? Bom, aqui pensei basicamente em 3 editais de fomento cultural. Festas populares das comunidades. É o primeiro item ali do fomento cultural. Festas populares. Aí separando aqui 4 projetos no valor de R$25 mil, que dariam R$100 mil. Um edital voltado para as comunidades, por exemplo, a gente está vendo hoje a festa na Sorocabana, feita a duras penas, certamente por uma comunidade que se junta, né, e vai atrás de patrocínio, vai atrás de apoio, né? Mas essa comunidade poderia ter, e logicamente eles têm o apoio da prefeitura, nessa festa especificamente, com relação, digamos assim, a um som, a coisas estruturais. Mas esse apoio ele pode vir da forma de dinheiro também. Essa verba que está lá, ela pode atender isso. Ela pode atender essa demanda. Certo? Então, qual que é o trabalho que a gente tem também agora? De levar essa informação para as comunidades. Olha, vocês podem ter esse projeto próximo, a próxima festa de vocês, ela pode ser contemplada com um valor para que vocês, pelo menos, paguem um cachê melhor para os artistas, consigam uma sonorização melhor, consiga dar mais qualidade no evento. Então, isso eu estou falando da festa da Sorocabana, mas a gente pode lembrar que a gente já teve festa de São João Batista, a gente já teve festa na Granada. Então, tudo isso envolve artistas que muitas vezes, né, não sei o caso dessa, não estou falando de caso exatamente dessa, mas de muitas que eu já participei, o artista é convidado, mas recebe cachês pequenos, ele não é tratado como profissional. Olha, estou pagando um show de qualidade, estou valorizando o seu trabalho. Muitas vezes você é chamado, olha, vai lá, apresente o seu trabalho, mostre o seu trabalho para ganhar um dinheiro que mal dá para você gastar na própria festa. Então, esse recurso, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, todas elas vêm para, digamos assim, dar profissionalismo a uma área cultural que muitas vezes é tratada com amadorismo, né? Todos nós sabemos que somos artistas, sabemos que às vezes é isso que nos é oferecido. Então, festas populares, ele vem para atender essa demanda. R$25 mil. É um dinheiro que dá para fazer uma grande festa? Não, mas é um começo, que é possível certamente dar mais qualidade, indo atrás de apoio, indo atrás de outras questões que as comunidades já vão. Mas melhora, né? Você dá mais profissionalismo. Qual outro tipo de edital que coloco aqui como sugestão? Outro tipo de ação que pode ser fomentada? Editais de produção cultural de produção e circulação cultural. Produção cultural, o que é? Escrever livro, gravar um CD, você produzir um único espetáculo de teatro, você fazer, por exemplo, uma feira de artesanato, circulação cultural. Você tem uma feira de artesanato, por exemplo, que acontece todos os sábados, não, acho que é um sábado por mês, ou um a cada 15 dias, não sei agora, mas acontece essa feira de artesanato. Qual a questão da feira? Às vezes ela não tem uma atratividade de eventos, cultural mesmo, né? Por que não tem? Muitas vezes porque não tem estrutura, porque não consegue pagar um cachê para o artista. Aqui, por exemplo, estou propondo aqui 5 projetos de R$15 mil. O que se pode fazer com os R$15 mil nessa situação da feira, por exemplo? Comprar um equipamento de som, para você poder ter naquela feira, por exemplo, você chamar, aí sim, você pode oferecer para artistas mais que estão começando, olha, eu tenho ali um equipamento de som, você não precisa usar o seu, você pode oferecer uma mínima estrutura para você ter, por exemplo, fazer lá um palco aberto, como às vezes acontece. Ou mesmo você ter R$15 mil para você comprar essa sonorização e aí sim pagar cachês mais modestos, mas para artistas que estão começando. Você fomenta a circulação cultural daquele espaço. Ou o artista que vai gravar um disco, quero gravar um EP. Você
pode gravar projetos hoje de 5 mil a 50 mil reais, mas 15 mil você consegue gravar um bom disco. Você incentiva uma banda, você incentiva um grupo de teatro que precisa comprar, por exemplo, figurino para fazer uma peça. Então, editais de circulação e produção cultural. A gente fez isso na Paulo Gustavo, né, com relação a, por exemplo, o Festival de Música Autoral que a NPF vai produzir, que está para acontecer, ou, por exemplo, o Festival de Dança, que o pessoal da Lumos, a equipe da Lumos vai fazer também, com o recurso da Paulo Gustavo. Então, a gente vê que esse recurso federal, ele causa transformações na vida da gente, né, porque é um festival de teatro que você fala assim, não vai pagar cachês, mas ele vai promover numa escola e de lá pode sair um ou dois dançarinos, dançarinas ali, motivados por esse evento. Qual outro tipo de fomento cultural? Editais de capacitação. Na Paulo Gustavo, a gente está com esse bom problema, que é bastante gente com dinheiro para fazer projetos audiovisuais, mas que precisa de capacitação para construir os seus roteiros, para fazer a sua edição de vídeo, ou até mesmo para poder entender o que é o cinema. Então, capacitação. É capacitar em diversas áreas, como, por exemplo, as pessoas como fazer um projeto. A gente vai ter a possibilidade de vários editais, mas o nosso problema hoje em dia é fazer o artista entender que ele tem que se organizar. E para fazer um projeto, ele tem que se organizar, ele tem que separar o material dele, ele tem que fazer fotos bonitas, ele tem que orçar o que ele vai gastar, ele tem que colocar na cabeça dele qual é o objetivo. Eu quero gravar um disco. Por que eu quero gravar um disco? Eu quero gravar um disco porque é meu primeiro trabalho e eu quero promover, eu preciso vender meus shows, né? Então, isso passa por um processo de capacitação. Não adianta a gente ter o dinheiro agora, como eu brinquei há 2 ou 3 anos, que muito dinheiro, muito recurso a gente tem para a cultura. Mas a gente está com tanto recurso que muita gente não sabe nem o que fazer, como ter acesso. E não é assim tudo bagunçado, né? Que a pessoa fala, tem dinheiro para a cultura. Pô, é festa do caqui, né? Vamos abrir uma porta ali, vamos começar a dar dinheiro. E não é assim. A gente tem uma organização. As pessoas têm que começar a entender como fazer. O artista, ele tem esse problema. Às vezes ele tem talento, mas ele precisa colocar esse talento dele no papel, né? Precisa saber escrever isso. E a capacitação, editais de capacitação, 3 projetos de 10 mil reais, eu acho que pelo menos por um ano atende um problema mais emergencial ali que a gente tem. Dentro desse valor também de 375 mil reais, estamos colocando ali um custo operacional. O que é o custo operacional? A gente vai fazer editais. Isso é só um dos custos operacionais, mas é o exemplo mais prático que eu posso dar aqui agora. A gente teve os editais, mas para selecionar esses projetos, não pode ser eu, né? Não pode ser eu e o Ricardo aqui juntos, apesar de a gente entender do assunto, mas por que não pode ser a gente? Uma coisa importantíssima é a isonomia, né? Quer dizer, a isenção, na verdade, a isenção, né? A gente conhece todos os artistas aqui. Então, a gente teve um problema assim, problema não, uma eventualidade, porque a gente não trata como um problema, porque tudo é muito facilmente resolvido, porque a gente sempre tem um argumento. Mas que foi um edital de seleção de projetos que a gente teve, acho que na Aldir Blanc em 2021. A gente selecionou várias bandas, né? E teve um parecerista. Só que muitos artistas acham que é a gente que está selecionando, porque, né? O Departamento de Cultura que seleciona. Carlos, mas você conhece a minha banda, você conhece o meu grupo, por que você não me selecionou? Você sabe que o meu trabalho é melhor do que fulano, tal. Eu falo, olha, em primeiro lugar, graças a Deus, não sou eu que seleciono. Então, esse problema de conhecer a pessoa e ter que falar para ela que não fui eu, não vou ter. Em segundo lugar, é justamente por isso. Você errou no projeto, você falou, olha, eu quero um show de 2 horas, colocou isso lá como critério. A pessoa coloca lá, puta, meu show dura 1 hora só, putz, você tá... Eu que escolho, já falo, pô, é da panela do Carlos, da panela do Ricardo. Então, essa coisa de você deixar
deixar o processo transparente e democrático, isso faz com que a gente tenha que contratar pareceristas, né? Contratar gente especializada no assunto. Então, isso é uma das ações de custo operacional. Fora que a gente tem que reconstruir o cadastro, é o que eu terminei. A gente tem um cadastro de artistas hoje no site. Você fazer um cadastro no site gera custo. A gente não teve esse custo, né? Não teve porque a gente conseguiu, digamos assim, se virar com o que tem, com as ferramentas que temos. Mas se tivesse, era um custo que poderia sair desse montante para poder viabilizar o que a gente chama de Sistema Municipal de Cultura. Tá, gente? Essa grana toda que o Ricardo falou aqui, toda essa verba, pessoal, não veio porque Mairinque é uma cidade bonita, porque nós somos simpáticos ou porque toda... Não, foi porque a gente se organizou e vem se organizando. Agora o dinheiro está chegando e agora a gente espera que as transformações comecem a acontecer. Aí vem uma outra questão, que é a cultura viva. A cultura viva é uma lei de 2014, 13.018, se não me engano, 13.018 de 2014, que fala de pontos de cultura. Pontos de cultura são locais onde se reúnem os artistas para poder apresentar seus projetos. E pontões de cultura são locais onde vários pontos de cultura. Por que vários pontos de cultura se reúnem? Porque um grupo de teatro pode ser considerado um ponto de cultura. A banda Conselheiro Mairinque, ela pode ser considerada um ponto de cultura. Porque ela, além de ser uma banda, ela dá aulas, ela capacita pessoas, ela tem um projeto sociocultural. Então, é um ponto de cultura, né? Um pontão de cultura. Posso considerar, talvez, até MPF um pontão de cultura. Porque vários teatros, companhias de teatro, bandas se reúnem lá, muitas vezes, para apresentar os seus projetos. E a Lei Aldir Blanc II, ou PNAD, que é a Política Nacional do Aldir Blanc de Fomento à Cultura, esses 375 mil reais aí, 25% deles, eles devem ser usados para fomentar essa lei política Cultura Viva, que é lá de 2014. Ah, e o que é financiar a Cultura Viva? É financiar os pontos de cultura. Por exemplo, a banda Conselheiro Mairinque, ela tem aulas de música, lá tem professores. Esse dinheiro pode ser aplicado em projetos continuados, como é aqui, ó, fomento a projetos continuados. Tá? O que são? Aulas de música na banda, que a banda Conselheiro Mairinque promove com frequência. Então, eu imaginei aqui 2 projetos de 43 mil reais. Vou dar só 2 exemplos, tá, pessoal? Não é direcionamento, não, mas é o que me vem à cabeça mesmo, como até entidades atuantes, assim, que é a própria banda Conselheiro, mas podemos colocar também o Clube da Menor Idade, que tem aulas de artesanato, a Portas Abertas, que tem aulas de dança, tem aulas de contação de história, tal. Locais assim que tem professores, projetos continuados, né? Eles podem ter, aqui coloco 2 projetos de 43 mil reais para financiar um ano todo de projeto. Por exemplo, pagar professores, equipamentos para o local, né? Então, você financiar a lei política cultura viva é você dar condições aos pontos de cultura para que eles façam a aplicação do projeto cultural deles, né? Eles é que levem, que façam as ações culturais, né? Aí tem 2 campos ali que estão em vermelho que eu não coloquei, e vocês podem ver que o de subsídio à manutenção de espaços também não coloquei. E quando a gente fala em subsídio à manutenção de espaço, a gente fala em reforma, a gente está falando em projetos de construção mesmo, né? E que, pelo menos no meu entendimento, 375 mil reais, você não atende sequer uma instituição para fazer uma reforma ou algo grande assim, né? Então, o mais correto, acho eu, é atender projetos de artistas mesmo, né? Do que você pensar num valor para reforma que não vai ser suficiente para você, digamos assim, finalizar um local. A estação, a gente podia pensar. A estação demanda milhões. A gente podia pensar no próprio SRM, que é, né, do grupo. Né? 300 mil para uma reforma ali não é nada, né? Então não adianta a gente pensar em fragmentar o valor para reformas pequenas, que não vai atender artistas e não vai atender suficientemente as empresas, né? Então eu coloco aqui projetos continuados de pontões de cultura, né?
é uma discussão que a gente pode levar, falar, poxa, mas eu falei a MPF Pontão, e falei também a Banda Conselheiro Pontão, mas é uma discussão, né? Porque a gente entendê-los como pontão de cultura ou não, né? Premiação de pontos de cultura também é uma verba que eu entendo que premiar agora, premiar o que é? Você dá o dinheiro, eles não precisam fazer nada, eles estão ganhando dinheiro pelos que eles já fizeram, você está premiando, né? Então, eu acho que nesse não é o caso nosso também, né? Mas eu coloco aqui concessão de bolsas Cultura Viva, R$ 21.600, 3 projetos. Bolsa Cultura Viva são bolsas de R$ 900 para agentes culturais, que são pagos, por exemplo, para você colocar na Associação Portas Abertas, por exemplo, 1 ou 2 estagiários lá para poder fazer cadastramento de público, de cultural, ou até mesmo para poder fazer o monitoramento junto com o professor de uma aula, ou mesmo para poder dar suporte, né, à demanda do dia a dia ali, de você ligar equipamento, trabalhar com captação de projetos culturais e tal. Então, são bolsas de R$ 900 para agentes culturais, né, atuarem nesses pontos de cultura, tá? É diferente do projeto continuado, porque o projeto continuado você já fala num curso mesmo, que está tendo direto, que é executado direto, como, por exemplo, no Conselheiro Mairi, que tem aulas de música direto, pagar professor, tal, instrumento musical. Bolsas são para agentes culturais, por exemplo, fazer mapeamento naquele bairro de quantos músicos iniciantes, quantos fotógrafos, tal, projetos mais segmentados para, eu coloco aqui estagiários, mas pode ser aprendizes, né, de agentes culturais que atuem no suporte em bairros, na área periférica, principalmente. E por que na área periférica, principalmente? Porque vocês estão vendo que na última coluna, que aquela está não precisa subir não, ainda pode deixar de mesmo, que são áreas periféricas e comunidades. Desses R$ 375 mil, 20% desse valor, né, a gente tem que estar aplicando, não gosto de falar estar aplicando, mas a gente tem que aplicar em áreas periféricas, em comunidades originárias, tal. Então, por exemplo, quando a gente pensa em festas populares das comunidades, né, que é o primeiro ponto lá de fomento cultural, R$ 25 mil, a gente está atendendo bairros, né? A gente, penso eu, será uma prioridade atender bairros, né? Então, quando a gente fala em editais de produção e circulação cultural, também haver uma cota para projetos de periferia, né? Própria cota racial, a cota social, né? Esses projetos então vai ter de haver. Quando a gente fala em capacitação de agentes, eu coloco ali não é que não vá atender, mas é que a gente está pensando já em atender um profissional, né, que necessariamente pode ser ou não. O curso que ele vai dar, a aula que ele vai dar, sim, né? Mas não necessariamente quem a gente vai atender contratando para esse projeto, né? E a gente só nessa questão a gente não pode necessariamente fazer esse corte social, porque a gente está procurando, no caso, um corte de capacidade mesmo, né? Uma pessoa capacitada a dar um curso, uma capacitação para as pessoas, né? Então, só nesse caso ali eu coloquei não, e também vale para a curadoria, né? Porque é segmentado, né? Então, por que não vai a curadoria ali não vai atender a área periférica? Não, porque a gente realmente está procurando alguém de fora, ou mesmo alguém aqui da cidade, que não necessariamente vai ser da periferia, mas ele vai ter a capacitação para ser um cara que vai selecionar projetos, tá? Só para explicar essa questão. Mas por que nessa coluna que você colocou não, né? Mas aqui o fomenta projetos continuados não vai atender periferia? Não necessariamente, porque, por exemplo, se for atender aqui a Banda Conselheiro Mairink, está aqui, a própria MPF, projeto continuado, a MPF está aqui no centro, então ele não atende a periferia. Obviamente, o projeto que eles aplicarem, sim, eu estou falando da questão do edital especificamente, tá?
Bom, se vocês fizerem essa continha aqui dos valores todos que estão dispostos aqui, 100 mil reais para festas populares, 75 mil reais para editais de produção cultural, 30 mil reais para editais de capacitação, 18.774,15 para custo operacional, fomento de projetos continuados, 86 mil reais. 2 projetos, que dão 86 mil. E ali, concessão de bolsas, 64 mil reais 800, dividido em 3 projetos de 21 mil. Somando tudo isso aí, dá uns 375 mil reais referentes à PNAD. Que, a princípio, pessoal, né, eu vou levar essa mesma planilha lá na OAB no dia 20, tá? Vou apresentar lá também. E, sendo aprovada, né, todo mundo concordando, vai ser isso no dia, até o dia 31, então eu vou subir na plataforma Transferigov. O plano de aplicação de recursos nosso para esse ano é esse aqui, a princípio, a não ser que alguém de vocês aqui tenha alguma pergunta e, nesse momento, queira colocar alguma sugestão. Abro aqui a palavra para vocês. Tudo bom, Jorge? Ah, legal. Legal que veio. Porque... Pode falar. Então, eu imagino, Emily, que o edital ele não vai poder passar muito de setembro, né? Então, eu imagino que até setembro a gente já tenha inscrição aberta, né? O dinheiro já está lá, tá? Desde... Esse também. Ah, fazendo aqui agora, essa etapa aqui, né, cumprindo agora que a audiência vai fazer agora a entrar na LOA, né? Então, aí, tanto da Paulo Gustavo quanto da PNAD, eu já pretendo abrir edital agora em julho, se possível, né? Em julho. Se possível, já em julho. Mas eu coloco aí agosto, setembro, para a gente ter um respiro aí, para poder discutir melhor. Porque por mais que eu coloque isso lá na plataforma do governo, depois pode haver outra opinião. Fala, não, poxa, coloca aí subsídio para manutenção de espaço também, que é importante sim. Né? Poxa, não sei. Pode haver mudanças ainda, né? Mas, como até o dia 31 tem que colocar um plano lá, né? Tem que aprovar, então eu imagino que esse aqui está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho, a gente vai agora só, digamos, colhendo mais alguma sugestão ali, né? Vendo, porque para ter bons editais é bom a gente agora, que eu falo, a capacitação, né? Levar a informação para as pessoas é o mais difícil que a gente está fazendo aqui hoje, né? Veja só quantas pessoas tem aqui. Pouquíssimas diante da mudança que está acontecendo, pessoal. Porque, porra, nunca teve grana para cultura. Sem, porra, grana só para cultura, para usar para fazer projeto para músico. A gente sabe como é que é, nunca teve. Então, é uma oportunidade, sim. E detalhe, né? Para 4 anos, né? A gente tem uma sequência de metas a cumprir até o dia 14 de julho, né? Que pode melhorar para a gente, assim, de uma forma como a gente nunca viu nos próximos 4 anos. Inclusive, essa questão que você colocou, Walter, lá no começo, mas por que esse valor é destinado para a gente? Se a gente estiver organizado, o nosso plano municipal de cultura falando, porra, a gente quer construir um teatro, a gente quer reformar a estação, a gente demonstrar que a gente está organizado e tem um planejamento para isso, a gente pode receber mais. Né? Ter uma massa. E ter e principalmente ter o povo cobrando. Né? Ter o conselho falando, porra, olha o plano que eles têm. Ó, a Mairi tem um plano assim, poxa, então em vez de mandar 370 e poucos mil, vamos mandar 700, porque o pessoal lá tá com demanda, né? Porque a gente pensa assim, do Brasil todo, 90 e tantas cidades aderiram ao Sistema Municipal de Cultura. Mas, se for ver, deve ter uns 70% aplicando, né? E dentro desses 70% é uma grana que volta para eles que vai ser aplicada em outras cidades, né? Quanto mais organizado tiver, mais chance de captar recursos. Mais chance teremos, né? Pode falar, Thaís Dantas.
Estava esperando para eu ia me chamar. Não é nenhuma pergunta, é mais uma. Eu acho que é importante a gente colocar, até porque você está transmitindo e a gente sabe que a pessoa não vem, mas depois essa dúvida vai surgir e lá no último instante isso vai ser colocado, que é por que não prêmios menores, prêmios de R$ 1.000, prêmios de R$ 1.500, vários prêmios de R$ 1.500, vários prêmios de R$ 2.000 que vai contemplar mais pessoas? Da mesma forma que nós falamos na nossa última reunião, antes da nossa última reunião, não, na nossa última reunião, antes do último edital, a mesma coisa agora. Nós passamos por várias fases, passamos pela fase de premiação, sem precisar apresentar projeto nenhum, passamos pela fase de fazer vários projetos, contemplar o máximo de artistas. Agora a gente tem na mão a oportunidade de fazer projetos com valores relevantes, de verdade, para que possam contemplar os melhores projetos. E edital é isso, não é premiação para contemplar o máximo possível. Até porque a gente viu que mesmo fazendo para contemplar o máximo possível, sobrou dinheiro. Então, que se faça menos projetos com valores relevantes para que possam ser apresentados, possam ser executados projetos de uma forma bonita, uma forma boa, que a pessoa possa utilizar isso depois, que tenha uma boa apresentação e que valorize os artistas, os agentes culturais. Eu acho importante falar isso porque eu tenho certeza que essa dúvida vai vir depois. E as pessoas que não estão vindo, depois vão colocar essa questão. Não vai melhorar a qualidade cultural. Não. E vai continuar sobrando dinheiro. Porque tem uma coisa bonita que eu vou deixar para transmitir lá na OAB, porque lá na OAB, por quê? Porque lá eu pretendo falar mais, de maneira mais aprofundada sobre o Sistema Municipal de Cultura, porque eu acho que o pessoal da área jurídica, eles tem de estar a par de tudo que está acontecendo, né? Porque é uma coisa que está acontecendo agora, é que foi sancionado o novo marco regulatório da cultura, né? A Lei do Sistema Nacional de Cultura, ela acaba de ser sancionada, né? Ela acaba de ser sancionada. Então, qual que é a premissa da nova legislação cultural? Qual que é a premissa básica que baliza tudo? Quem faz cultura é a sociedade civil. O gestor público, o poder público, ele apenas dá as condições. De forma diferente da saúde, da educação, em que o poder público tem as escolas, tem os postos de saúde, tem os professores, tem os médicos que são pagos diretamente para fazer a aplicação dos programas, né? Na cultura é o exato contrário, né? Quem aplica a cultura é o artista, é a comunidade, é o ponto de cultura, né? Não é o gestor cultural, não é o professor, não. Ele é apenas parte disso tudo. Quem aplica é o artesão, é o ator, é o diretor de teatro e tal. Então, você deve fomentar esses projetos. Ah, por que não pulverizar? Porque veja o exemplo da própria festa da Sorocabana, né? Não adianta eu pagar, dar R$ 1.000 para um monte de músico, tal. Ele vai fazer um show, né? Vai fazer um show e aquilo vai acabar. Se eu fomento a festa da Sorocabana, por exemplo, do Magrão, eles vão contratar os músicos ali da comunidade, aqueles que eles têm acesso, ou seja, vai estar atendendo a periferia, eles vão pulverizar o dinheiro onde a cultura, o poder público não atinge, que é na periferia. Ele vai gastar dinheiro na vendinha do bar, ele vai contratar cabeleireira, que cabeleireiro também é parte da cadeia da cultura, vai contratar o maquiador, que é ali da vila, né? De forma que se eu pulverizar essa grana toda aí, eu vou estar ajudando artistas picadinho ali, mas o todo mesmo, que é a manifestação cultural, que é a festa, aquilo, vai ficar mirrada, não vai aparecer, né? Não vai ter a qualidade necessária. E principalmente isso que eu falo, né? Porque até vou falar que tem uma coisa que eu esqueci que é importante. Tem um chamamento público, festas populares. Por que é chamamento público através desse marco regulatório das organizações da sociedade civil? Porque essa lei trata das parcerias. É feita uma parceria com a comunidade.
Não é assim, você dá o dinheiro e faz o que quer. Não. Você fala assim, olha, tá aqui o dinheiro, mas, poxa vida, contratem artistas aqui da vila, você gasta isso aqui, você pode gastar com som, você pode gastar... Ou seja, você vai direcionando o uso do dinheiro. Então, a parceria, diferente da produção cultural, que você dá o dinheiro para o artista, para o produtor cultural, ele vai fazer a peça de teatro dele da forma como ele achar melhor, né? Mas, então, cada forma de edital tem uma ferramenta, uma lei específica que vai tratar como aquele dinheiro pode ser gasto. Tá? Então, não é tudo bagunçado, é tudo bem organizado, e esse marco regulatório dessas leis todas que não vou falar agora, porque, né, não vou aqui abusar da paciência do Ricardo, que tem muito o que fazer, existem justamente para regrar o uso dessa grana, o uso desse recurso. Tá? Até uma pergunta que me fizeram. Ah, mas por que conselho? O gestor público, ele quer ter o conselho, será? Não adianta, não é querer, é a lei. Se não tiver o conselho, essa grana nem poderia ter vindo, né? E tem uma coisa que eu falo, nenhum gestor quer. Se eu fosse gestor, eu não queria ter conselho. Não é mais gostoso gastar o dinheiro do jeito que a gente quer? Poxa, vem 300 mil, pô, eu quero fazer festival de música. Eu quero fazer festival de música todo ano com 300 mil. Mas não é do jeito que eu quero. É do jeito que ela impede, tá? Então, a nossa função enquanto sociedade civil, fórum de cultura, tá? É justamente forçar, não porque isso forçar porque a gente quer ser inimigo do poder público, porque a gente quer ajudar o poder público, é diferente. A gente quer ajudar porque a gente quer ver dinheiro e quer ver as coisas acontecerem. Gente, eu vou finalizando a minha parte por aqui, eu agradeço a presença de todo mundo. Se tiver mais alguma pergunta, só fazer, né? Eu só vou, né, do Ricardo poder voltar. Obrigado, Ricardo, por ter deixado usar tudo aí, o equipamento, e principalmente pelo seu tempo, porque eu sei que lá o bicho pega. Certo, pessoal? Vou encerrando a transmissão aqui também pela internet, tá? Agradeço a todos que vão acompanhar aqui depois, está gravado. Até mais.